Bom dia, nós somos a equipe 2, composta por mim, Ana, pela Rafaela, pelo Gabriel, pelo Gustavo e pela Jennifer. E nós vamos falar um pouco sobre o segundo capítulo do livro Revolução dos Bichos. E há 3 noites faleceu o velho Major, tranquilamente durante o sono, e seu corpo foi enterrado no fundo do pomar. Começava o mês de março. Durante os 3 meses seguintes havia uma imensa atividade secreta. As palavras do Major haviam dado uma perspectiva de vida inteiramente nova aos animais de maior inteligência da granja. Não sabiam quando aconteceria a revolução prevista pelo Major, e nem tinham razões para acreditar que fosse durante a existência deles, mas percebiam claramente o dever de se preparar para ela. A tarefa de instruir e organizar os outros recaiu naturalmente sobre os porcos, reconhecidos como os animais mais inteligentes da granja. Destacavam-se entre eles 2 jovens, Bola de Neve e Napoleão, que o Sr. Jones criava para vender. Napoleão era o Cachaço Berkshire de aparência ameaçadora, o único Berkshire da fazenda, pouco falante, mas com a reputação de possuir grande força de vontade. Já Bola de Neve era mais ativo que Napoleão, de palavra mais fácil e mais imaginoso, porém não tinha a mesma reputação quanto ao caráter. Todos os demais porcos da fazenda eram castrados. Dentre esses, o mais conhecido era o porquinho gordo, chamado Garganta, de bochechas redondas, olhos sempre piscando, movimentos ágeis e voz aguda. Quando discutia sobre algo mais difícil, tinha o hábito de dar pulinhos de um lado para o outro e abanar o rabito. Diziam que Garganta era capaz de convencer que preto era branco. Estes 3 haviam organizado os ensinamentos de Major num sistema de pensamento a que deram o nome de animalismo. Várias noites por semana, depois que Jones dormia, realizavam reuniões secretas no celeiro e contavam aos outros animais o princípio do animalismo. No começo, encontraram certa diferença e muita estupidez. Alguns animais mencionaram o dever de lealdade com Jones, a quem se referiam como dono, ou fizeram comentários do tipo: seu Jones nos alimenta. Se ele fosse embora, nós morreríamos de fome. Outros faziam perguntas como: que nos importa o que acontecerá depois da nossa morte? Ou, se essa revolução vai ocorrer de qualquer maneira, que diferença faz trabalharmos por ela ou não? E os porcos enfrentavam grande dificuldade para fazê-los ver que isso era o contrário do espírito do animalismo. As perguntas mais estúpidas eram sempre as de Mimosa, a égua branca. A primeira pergunta que fez a Bola de Neve foi: continuará havendo açúcar depois da revolução? Não, respondeu Bola de Neve, firmemente. Não dispomos de meios para obter açúcar nessa fazenda. Além disso, você não necessita do açúcar, mas terá aveia e feno que quiser. E eu ainda poderia usar laço de fita na crina? Pergunta a Mimosa. Camarada, explicou Bola de Neve, essas fitas que você tanto estima são os distintivos da escravidão. Será que você não compreende que liberdade vale mais do que laços de fita? Mimosa sempre concordava, mas não dava a impressão de estar muito convencida. Muito mais ainda lutaram os porcos que neutralizavam as mentiras espalhadas por Moisés, o corvo doméstico. Moisés, bicho de estimação de Jones, era um espião linguarudo, mas também hábil na conversa. Afirmava a existência de uma região misteriosa, Montanha de Açúcar, para onde iam os animais após a morte. Essa montanha estava situada em algum lugar no céu, pouco acima das nuvens, segundo dizia Moisés. Na Montanha de Açúcar, os 7 dias da semana eram domingo. O campo floria o ano inteiro e cresciam torrões de açúcar e bolos de linhaça nas cercas. Os animais detestavam Moisés, porque vivia contando histórias e não trabalhava. Porém, alguns acreditavam na montanha de açúcar, e os porcos tiveram um grande trabalho para convencê-los de que tal lugar não existia. Os discípulos mais fiéis eram os 2 cavalos, Sansão e Quitéria. Ambos tinham enorme dificuldade em pensar em qualquer coisa por si próprios. Aceitavam os porcos como professores, guardavam para si o que ouviam dos porcos e depois contavam para os outros animais. Sempre compareciam aos encontros secretos no celeiro. A revolução ocorreu cedo. Jones, patrão duro mais eficiente, estava em decadência e começou a beber mais do que o esperado. Os seus peões eram desonestos. O campo precisava ser organizado e os galpões também. Os animais mal alimentados e as cercas abandonadas. Mas então junho chegou. Johnny saiu beber e seus homens saíram para caçar lebres, sem se preocuparem com a alimentação dos animais.
A noite chegou, Jones foi dormir, e os animais famintos, até que uma das vacas rebentou as chifradas à porta do depósito, e os bichos então comeram os alimentos. Nesta hora, todos acordaram e foram bater nos animais com chicotes. Mas os animais já não suportavam mais tudo isso. E então, sem terem nem planejado, cercaram os homens. Jones e seus homens então se viram escoiciados por todos os lados. E então foram embora pela estrada principal com os bichos a persegui-los. A mulher de Jones, então, foi dar o fora de lá, vendo tudo aquilo. Mas Moisés levantou o vôo do poleiro e bateu asas atrás dela. A revolução já estava feita, e os animais foram verificar se nenhum ser humano havia se escondido ali. Depois, foram até o galpão, pegaram freios, correntes e argolas de nariz e muito mais, tudo o que encontraram no celeiro, e jogaram tudo no fundo do poço. E o que não foi jogado lá foi queimado na fogueira. Os animais pulavam de alegria. Destruíram tudo o que lhes lembrava Jones. No dia seguinte, acordaram de madrugada e foram até a colina, no topo, e olharam em sua volta. Sim, era deles. Tudo quando enxergavam era deles. No êxtase desse pensamento, viraram-se cambalhotas e saltaram, num arrumo de contentamento. Molharam-se no orvalho, morderam a deliciosa grama do verão, arrancaram torrões de terra e aspiraram aquele cheiro delicioso. Era como se anteriormente nunca tivessem visto aquilo e mal podiam acreditar, tudo era deles. Depois de alguns instantes, Bola de Neve e Napoleão forçaram a porta e os animais entraram em fila, caminhando com o maior cuidado para não desarmar nada. Quando desciam as escadas, deram pela falta de mimosa. Voltando, descobriram-a no quarto principal. Havia apanhado no tocador da Sra. Jones um pedaço de fita azul e segurava-o contra a estábua, admirando-se no espelho, com trejeitos ridículos. Repreenderam-na acerbamente e saíram todos. Alguns presuntos pendurados na cozinha foram levados para fora e enterrados. O barril de cerveja da copa foi arrebentado com um coice de Sansão. Além disso, nada mais foi tocado na casa. Ali mesmo foi aprovado por unanimidade a resolução de conservá-la como um museu. Concordaram em que nenhum animal jamais deveria habitá-la. Os bichos tomaram a refeição matinal e foram outra vez convocados por Bola de Neve e Napoleão. Camaradas, disse Bola de Neve, 6h15 e temos um longo dia pela frente. Iniciaremos hoje a colheita do feno, mas antes há outro assunto para tratarmos. Os porcos revelaram que durante os últimos 3 meses haviam aprendido a ler e escrever num velho livro de ortografia dos filhos de Jones, que fora jogado no lixo. Napoleão mandou buscar latas de tinta preta e branca e conduziu-os até a porteira das 5 barras que dava para a entrada principal. Bola de Neve muda o nome da porteira de Granja do Solar para Granja dos Bichos, sendo esse oficializado. Eles divulgam os mandamentos que foram criados, que incluíam inclusive que tudo sobre 2 pernas é inimigo, e começam a escrevê-los na parede do celeiro. Com muito esforço e alguns erros gramaticais, eles terminaram. Todos concordam e começam a decorar os mandamentos. A Bola de Neve disse: é uma questão de honra realizar a colheita em menos tempo que o Jones e seus homens. Nesse momento, as vacas começaram a mugir, pois havia 24 horas que elas não eram ordenadas e estavam com os íberes quase estourando de tanto leite. Após isso, os porcos pediram para elas dar leite e assim obtendo 5 baldes de leite espumante e cremoso. Mas ficariam sem saber o que fazer, até quando Napoleão disse: não se preocupe que o leite, a colheita é mais importante. Depois disso, Napoleão pediu para os animais seguirem o camarada Bola de Neve até o feno que estava lá em espera. Quando os animais voltaram, todo o leite tinha sumido. Então, esse foi o podcast da equipe 2 e obrigada pela atenção.